Em um casamento aparentemente perfeito, um homem começa a suspeitar que sua esposa, Alexandra, o está traindo e manipulando financeiramente. Depois de descobrir sinais sutis e indícios de um possível envolvimento com outro homem, ele decide investigar profundamente e elaborar um plano para confrontá-la. Ao longo dessa jornada, ele refaz o caminho de sua relação com ela, enquanto organiza uma reunião familiar aparentemente inocente, mas repleta de revelações impactantes. Ao mesmo tempo, ele reflete sobre suas escolhas, o que realmente sacrificou em nome do relacionamento e o que está disposto a fazer para descobrir a verdade. Enquanto preparava o jantar para toda a família da minha esposa, entrei na garagem para pegar mais cadeiras. Algo estava estranho com a Alexandra na semana anterior ao jantar em família, mas não era o tipo de estranho normal, como quando ela está estressada com o trabalho ou irritada porque deixei minhas botas no corredor novamente. Isso era diferente. Ela ficava checando o celular sempre que pensava que eu não estava olhando, trocava de aba toda vez que passava por trás do laptop dela e começou a atender ligações em outro cômodo. Depois de 7 anos juntos, você desenvolve um sexto sentido para essas coisas, como saber quando uma parede não está nivelada só de olhar. Olha, nunca pensei que escreveria um desses posts. Não sou o tipo de pessoa que coloca a vida pessoal online, mas estou sentado aqui às 3 da manhã, com um copo de uísque, ainda sem acreditar como minha vida desmoronou em apenas 3 dias. Eu precisava colocar isso em algum lugar, e vocês, estranhos da internet, estão ganhando ingresso para a primeira fila desse show. Um pouco de contexto. Eu sou James, tenho 34 anos, construí minha empresa de construção do zero depois de sair da faculdade comunitária. Comecei com um caminhão velho e agora tenho 5 equipes gerenciando projetos pelo condado. Nada grande, mas dá para pagar as contas e ainda sobra. A Alexandra, com 32 anos, é minha esposa há 7 anos. Eu a apoiei durante a faculdade de Direito, paguei a matrícula, o aluguel, tudo, enquanto construía meu negócio. Ela vem de uma família de classe média alta que nunca realmente aprovou o cara da classe trabalhadora que a filha trouxe para casa. O pai dela, Elijah, é algum tipo de assessor financeiro. A mãe, Pamela, trabalha com imóveis. E o irmão dela, Thomas, acha que seu diploma de negócios o torna o maior presente de Deus para o capitalismo. Aqui está a questão. Sempre soube que eles achavam que ela podia fazer melhor. Os comentários sobre o meu pequeno negócio ou as perguntas sobre quando eu voltaria para a escola nunca pararam. Mas a Alexandra sempre me defendeu, ou pelo menos eu pensava que sim. No sábado passado, foi o tradicional jantar de primavera na nossa casa, uma tradição que a Alexandra insistiu para mostrar nossa casa para a família dela. Passei a manhã inteira preparando o jardim, lavando o deck com pressão e ajudando a cozinhar. Tudo tinha que ser perfeito para a família dela. Eu estava acordado desde as 6, preparando o defumador para o peito de boi que envelheci durante a semana. A Alexandra estava mais tensa que o normal, reclamando de coisas pequenas, mas eu achei que fosse só o estresse usual de jantar em família. Todo mundo chegou por volta das 4. Os pais dela, o irmão Thomas e a esposa dele, a irmã mais nova, Magnolia, que ainda está na pós-graduação. A mãe da Alexandra imediatamente começou a criticar a disposição dos móveis na sala, enquanto o pai perguntou com aquele tom incisivo como estavam os negócios, como se estivesse esperando que eu admitisse fracasso. Às 6, estávamos prontos para comer. Eu havia montado a mesa com nossos pratos bons, aqueles que ganhamos de presente de casamento e que quase nunca usamos, mas percebi que precisávamos de 2 cadeiras a mais da garagem. Quando estava indo para a porta lateral, ouvi vozes ao redor da esquina da casa. Thomas e Alexandra estavam de pé perto da horta, compartilhando um cigarro, o que era estranho, já que ela supostamente tinha parado de fumar há 3 anos. Eu estava prestes a chamar quando ouvi meu nome. Congelei. Thomas estava dizendo que ainda não conseguia acreditar que ela tinha se casado com isso e que o pai dela estava certo, ela precisava me divorciar antes de ter filhos e ficar presa para sempre. O que a Alexandra disse a seguir foi como tomar um martelo de ferro no peito. Ela já estava trabalhando nisso, e o advogado dela disse que eles poderiam pegar metade do meu negócio também. Fiquei lá, completamente sem reação, enquanto eles riam de como eu não fazia ideia do que estava por vir. Continuaram falando sobre alguém chamado Dominique sendo um ajuste muito melhor para ela e como ela havia desperdiçado seus melhores anos comigo, enquanto eu estava brincando de construir coisas. Você já teve um momento em que toda a sua realidade muda de repente? Anos de casamento, as noites incontáveis em que fiquei acordado ajudando ela a estudar para as provas, as férias que pulamos para ela conseguir pagar os livros de direito, os empregos extras que eu arrumei para cobrir o empréstimo estudantil dela, tudo isso de repente parecia diferente
diferente sob a luz dura do que eu acabará de ouvir. Mas eu não gritei, não os confrontei. Algo dentro de mim ficou gelado. Eu me afastei silenciosamente, peguei 2 cadeiras dobráveis na garagem, respirei fundo 3 vezes e coloquei o sorriso mais falso da minha vida. Ao voltar para dentro, dei uma olhada em mim mesmo no espelho do corredor. Eu parecia perfeitamente normal dentro de um cenário de destruição nuclear. O resto do jantar foi surreal. Eu servi o vinho, cortei o peito de boi, ri das piadas terríveis do pai dela e observei minha esposa, essa estranha do outro lado da mesa, agindo como se tudo estivesse normal. Estudei o rosto dela, tentando encontrar a mulher com quem me casei. Será que ela sempre me olhou com aquele desprezo mal disfarçado ou eu só comecei a perceber isso agora? Quando a mãe dela elogiou a comida e perguntou pela minha receita secreta, quase perdi o controle. 7 anos de jantares de família e agora ela decide que talvez eu tenha algo que vale a pena saber? Expliquei o processo de envelhecimento seco com uma precisão mecânica, enquanto meu cérebro gritava. Em um dado momento, a irmã dela, Magnolia, me olhou de uma forma estranha, como se estivesse tentando entender algo. Ela sempre foi a única decente daquela família. Será que ela sabia? Depois da sobremesa, Thomas fez um brinde à família e às mudanças futuras, olhando diretamente para Alexandra com aquele sorriso arrogante. Eu bati o copo e bebi, pensando em como seria satisfatório quebrar aquele cálice de cristal na cara dele. Quando finalmente saíram, por volta das 11, a Alexandra começou a limpar, cantando para si mesma, cantando como se não tivesse acabado de destruir nossa vida inteira. Eu disse que ia terminar a louça e que ela deveria descansar. Ela me deu um beijo na bochecha e disse que eu era um marido tão bom. A audácia disso quase me fez vomitar. Depois que ela foi para a cama, eu chequei o laptop dela, protegido por senha. Sabia que ela usava o mesmo padrão para a maioria das contas. No terceiro try, eu consegui. Os e-mails para o advogado dela começaram 3 meses atrás. O plano era entrar com o pedido de divórcio depois que ela conseguisse uma parceria no escritório, usando minha renda para ajudar a melhorar seu status, e então me divorciaria assim que isso estivesse certo. Havia planilhas documentando os bens da minha empresa, nossas contas, até um cronograma para o divórcio. E lá estava, um registro de transferências mostrando que ela vinha movendo pequenas quantias para uma conta separada há meses, apenas abaixo dos valores que acionariam notificações. Advogada esperta. Eu cheguei a olhar nossa poupança conjunta. $20.000 sumiram, o dinheiro que eu vinha guardando para expandir o negócio, nosso futuro. Depois encontrei uma mensagem de alguém salvo como D. Aparentemente, Dominique não era só uma opção melhor para ela, ele já estava testando meu substituto. A conversa ia de volta a 6 meses. Não dormi naquela noite nem na seguinte. No Monday, primeiro dia em 3 anos que chamei para avisar que estava doente, me encontrei com um advogado de divórcio enquanto a Alexandra estava no escritório. O cara chamado Mike, que um amigo me recomendou, ouviu tudo, mostrou os prints que eu havia tirado. Mike foi direto. No estado onde estamos, ela poderia pegar metade do valor do meu negócio, já que ele cresceu substancialmente durante o casamento, mesmo que ela nunca tenha levantado um dedo para ajudar, mesmo que eu tenha construído tudo isso do zero enquanto a apoiava na escola. Quando ele me disse o valor da possível divisão, quase desmaiei. Tudo o que eu construí, tudo o que sacrifiquei, cortado pela metade e entregue para a mulher que planejava me dar um golpe. Lembro de perguntar ao Mike, então, o que eu faço? Me entrego e aceito? Ele começou a falar sobre acordos amigáveis e minimizar os danos, mas minha mente já tinha partido. Algo fundamental havia mudado dentro de mim naquela noite. A Alexandra perguntou se eu estava me sentindo melhor, trouxe sopa e fez questão de mostrar preocupação. Eu fiz que estava cansado, talvez pegando alguma coisa. Ela sugeriu que eu visse um médico. A performance dela merecia um Oscar. Eu acenei, agradeci por ela se importar, disse que a amava. Ela respondeu sem hesitar, aquelas 3 palavras vazias caindo de seus lábios enquanto ela planejava minha execução financeira. Eu observei ela rolar o Instagram enquanto estávamos sentados no sofá, parando para curtir uma foto nossa do último Natal que a irmã dela postou. A legenda dizia, #CasalGoals. Eu quase ri alto. Era como viver com uma estranha usando o rosto da minha esposa. Cada movimento, cada palavra parecia calculado. Ela sempre foi essa pessoa? Fui cego por 7 anos ou ela mudou? Será que isso realmente importa? Aqui está a questão. Nunca me considerei um homem vingativo. Quando empreiteiros tentam me enganar, geralmente corto os laços e sigo em frente. Quando clientes não pagam a tempo, trabalho com eles, mas isso foi diferente.
Não era sobre negócios, era sobre minha vida. Enquanto eu ficava acordado naquela segunda noite, observando ela dormir pacificamente ao meu lado, provavelmente sonhando em gastar o meu dinheiro com o Dominique, algo dentro de mim se endureceu. Uma clareza que eu nunca senti antes. Vê bem, Alexandra e a família dela sempre me subestimaram. Eles viam as mãos calejadas e a falta de diploma e assumiam que eu era simples. Nunca entenderam que construir algo do zero exige inteligência, estratégia e paciência. Comecei a fazer ligações na manhã seguinte. Primeiro para o banco, depois para o meu sócio, e então para alguns clientes-chave. Até o almoço, já tinha um plano em mente. Na hora do jantar, eu sabia exatamente o que fazer. Alexandra quer guerra? Tudo bem, mas ela está trazendo uma faca de manteiga para uma luta de motosserra. Agora não é mais sobre dinheiro. Agora é sobre mostrar a ela e a família dela exatamente com quem decidiram mexer. O perdedor que eles desdenharam por 7 anos vai dar uma aula magistral em consequências. Aqui estou, 3 dias depois daquele jantar, finalizando meu plano de demolição. E assim como em qualquer bom projeto de construção, você precisa preparar o terreno antes de construir. Amanhã tudo muda. Alexandra acha que tem tudo sob controle, mas ela não tem ideia do que está por vir. Nem ela, nem a família dela, nem o Dominique, seja lá quem for. Eu apoiei os sonhos dela por 7 anos, agora vou assistir os dela desmoronarem em tempo real. Atualização. Primeiro, obrigado por todo o apoio no meu último post. Nunca imaginei que receberia tanta resposta. Para quem perguntou se eu já me acalmei ou se estou pensando mais claramente agora, não, ainda estou bravo. Ainda sigo em frente, só que de maneira mais estratégica agora. Olha, quando você constrói algo com as suas próprias mãos, aprende que pressa só cria problemas que você terá que consertar depois. Vingança é a mesma coisa. Ela precisa de uma base sólida. Na manhã seguinte ao meu post, a Alexandra saiu para o trabalho como se fosse um dia normal. Me deu um beijo de despedida, me lembrou de ligar para o encanador sobre a torneira que estava vazando no banheiro de hóspedes e me pediu para pegar a roupa dela na lavanderia. A absoluta normalidade disso era surreal, como se fosse assistir alguém sonâmbulo atravessando um campo minado que plantaram sojinhos. Assim que o carro dela saiu da garagem, comecei o trabalho. A primeira coisa foi garantir que meu negócio real estivesse seguro. Liguei para o contador para uma reunião de emergência no café aqui perto. Não, eu não ia fazer isso por telefone ou no meu escritório, onde os funcionários poderiam ouvir. Aqui está o negócio. Quando você está construindo um negócio enquanto apoia alguém na escola, você faz concessões. Às vezes você não documenta tudo perfeitamente. Às vezes você corta caminhos com a papelada porque está exausto de trabalhar 14 horas por dia. A Alexandra sabia disso. Ela até ajudou em alguns dos primeiros formulários fiscais, quando não podíamos pagar um contador adequado. O encontro no café foi revelador. Meu contador, vamos chamá-lo de Frank, parecia não ter dormido nos últimos dias. Acontece que a Alexandra já havia entrado em contato com ele, fazendo perguntas inocentes sobre métodos de avaliação de negócios e documentação de propriedade. Ela alegou que estava me ajudando a me preparar para uma reunião com um possível investidor. Frank, sem saber o que estava acontecendo, deu algumas informações superficiais, mas ficou desconfortável o suficiente para alertá-lo quando eu lhe disse o que realmente estava acontecendo. A cor desapareceu do rosto dele. James, preciso te mostrar algo, disse ele, puxando a tablet. Ele abriu uma série de documentos mostrando as transações da minha empresa nos últimos 3 anos. Esses aqui, destacados, eles não batem. Acontece que a Alexandra estava fazendo mais do que apenas planejar o divórcio. Ela estava criando um rastro de documentos para parecer que eu estava mal gerenciando os fundos da empresa. Pequenas discrepâncias nas datas, quantias movidas entre contas em horários estranhos, faturas com números inconsistentes. Nada ilegal. Ela era esperta demais para isso, mas o suficiente para fazer as coisas parecerem bagunçadas no tribunal de divórcio. O suficiente para justificar chamar um contador forense, que me custaria milhares e não encontraria absolutamente nada errado, mas que arrastaria o processo por meses. Frank e eu passamos 3 horas documentando tudo corretamente, criando trilhas claras mostrando que todas as transações eram legítimas. Aceleramos os pagamentos aos fornecedores, quitamos os empréstimos de equipamentos mais cedo e documentamos a total falta de envolvimento da Alexandra na operação do negócio. Enquanto trabalhávamos, recebi uma mensagem da Magnólia, irmã da Alexandra. Isso era incomum. Sempre fomos amigáveis, mas raramente trocávamos mensagens diretamente.
Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para um café em breve. Disse que precisava conversar sobre algo importante. Eu concordei para sábado de manhã, me perguntando o que seria. Próxima parada, o banco. Eu estava matutando sobre algo que o irmão da Alexandra tinha dito naquele jantar. Um comentário sobre os pais dela ajudando quando chegasse a hora. Eu tinha uma suspeita, e suspeitas no ramo da construção geralmente salvam você. No banco, falei com nosso assessor financeiro e confirmei o que eu suspeitava. A Alexandra havia solicitado. Há 2 semanas, pedi uma linha de crédito com garantia hipotecária usando nossa casa, que está principalmente no meu nome, porque eu fiz o pagamento inicial com economias de antes do casamento. A casa, que eu reformei por conta própria, aumentando seu valor em quase $100.000. Mesmo assim, ainda estava listado como um signatário necessário, mas os papéis estavam sendo processados. Mais uma semana e ela teria acesso a cerca de $200.000 em dinheiro, pelo qual eu seria parcialmente responsável pelo pagamento. O consultor parecia desconfortável quando eu expliquei que não autorizei isso. Depois de mostrar minha identidade e a certidão de casamento, consegui cancelar a solicitação. Então, transferi metade das nossas economias conjuntas para minha conta pessoal, exatamente o valor que eu tinha contribuído. Isso é mesquinho? Talvez, mas é muito menos do que ela planejava levar. Quando cheguei em casa, fiz algo de que não me orgulho, mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Instalei pequenos dispositivos de gravação na nossa sala de estar e no quarto, totalmente legal no nosso estado, já que a casa também é minha, mas definitivamente ultrapassando um limite ético. Também configurei uma câmera no nosso escritório em casa, direcionada para a mesa dela. Então, levei o cachorro para passear no bairro, como se nada estivesse errado. Acenei para os vizinhos, joguei a bola para o filho dos Jenkins, peguei as fezes do cachorro com um saquinho plástico, enquanto planejava silenciosamente o desmantelamento completo do meu casamento. Coisas normais de uma terça-feira. Naquela noite, durante o jantar, Alexandra parecia distraída, checando o celular o tempo todo. Quando perguntei sobre o dia dela, ela deu respostas vagas. Então, o celular vibrou novamente e eu vi o nome na tela: Dominique. Quem é Dominique? Perguntei, mantendo a voz casual, enquanto pegava mais macarrão. O garfo parou no meio do caminho até a boca dela, só por um segundo. Novo cliente na firma, caso urgente, respondeu, colocando o celular virado para baixo na mesa. Essa leve hesitação me disse tudo. 7 anos com alguém, você nota essas coisas. Devem ser importantes. Se ele está te mandando mensagem durante o jantar, eu disse, ainda o marido relaxado. Ela me deu um sorriso tenso. Você sabe como é, algumas pessoas não respeitam limites. A ironia quase me fez engasgar com o pão de alho. Após o jantar, ela disse que precisava terminar alguns trabalhos e desapareceu para o escritório. Eu limpei a cozinha, fazendo barulho suficiente para ela achar que estava ocupado. Então, silenciosamente me movi para o corredor perto da porta do escritório, que ela deixou ligeiramente entreaberta. Consegui ouvir a voz dela, baixa e íntima, não a voz dela de cliente, nem a de família, mas a voz dela de quarto. Não pode me ligar sempre que quiser? Não, ele não desconfia de nada, só tenha paciência. Sim, também sinto sua falta. Cada palavra era mais um prego no caixão de qualquer sentimento que eu ainda tivesse por ela. A raiva que eu estava tentando reprimir ameaçava explodir. Eu queria arrombar aquela porta, confrontá-la, acabar com aquela farsa imediatamente, mas isso teria arruinado tudo. Então, fui embora, de volta à cozinha, liguei a torneira e fingi que estava lavando mais pratos, enquanto planejava meus próximos passos. Acontece que, na construção, o tempo é crucial. Se derramar concreto muito cedo depois da chuva, ele não vai secar direito. Se apressar a armação, a estrutura toda fica comprometida. Essa vingança precisava de tempo para maturar corretamente. Na manhã de quarta-feira, acidentalmente deixei os papéis do divórcio visíveis na minha mesa de cabeceira. Não preenchidos, apenas os formulários padrão do site do condado. Quando voltei do banho, eles estavam ligeiramente movidos. Ela olhou para eles, mas não disse nada. Nem eu. No trabalho, comecei a preparação em silêncio. Pedi favores a clientes que me deviam, não dinheiro, mas informações. Descobri que Dominique não era apenas um cara aleatório, ele era um amigo próximo do Thomas, o irmão da Alexandra. Eles tinham se conhecido na faculdade e ele vinha do mesmo tipo de dinheiro que a família dela.
O tipo de cara que os pais dela sempre quiseram para ela. E aqui é onde fica interessante. Dominique esteve em vários eventos familiares que eu perdi ao longo dos anos, porque estava trabalhando. Aniversários, uma viagem de esqui, até um cruzeiro que eu não pude ir porque estava terminando um grande projeto. Um projeto que na verdade estabeleceu meu negócio. Através de uma pessoa em comum, descobri que Dominique e Alexandra namoraram brevemente na faculdade antes de nos conhecermos. As peças estavam se encaixando. Não se tratava apenas de um caso, mas de um jogo de longo prazo. Enquanto investigava tudo isso, também criei uma planilha detalhada documentando cada centavo que eu gastei apoiando Alexandra na faculdade. Matrícula, livros, aluguel, o laptop que comprei para ela na formatura, o curso de preparação para o exame da OAB, os ternos para as entrevistas, os incontáveis Ubers de casa depois de sessões de estudo à noite. Porque eu não queria que ela pegasse transporte público depois de escurecer. Total, $43,6 mil, sem contar os juros que eu poderia ter ganho se tivesse investido esse dinheiro no meu negócio. Naquela noite, Alexandra iniciou o sexo pela primeira vez em meses. Eu quase ri do timing. Isso também fazia parte do plano dela? Manter-me distraído e satisfeito enquanto ela organizava minha execução financeira? Eu segui o fluxo, agindo como esperado, sentindo apenas distanciamento, enquanto ela representava a paixão. Depois, enquanto ela dormia, eu fiquei no escuro, olhando para o ventilador do teto, contando as rotações, em vez de contar carneirinhos. Uma única ideia me perseguia. Quanto tempo nosso casamento foi uma mentira? Sempre foi transacional para ela? Eu fui apenas um degrau para ela? Na manhã de quinta-feira, minha reunião de café com a Magnólia foi confirmada. Cheguei cedo, verifiquei o Reddit no celular enquanto esperava. O apoio de vocês, estranhos da internet, ainda estava chegando. Alguns sugeriram medidas extremas que eu nunca consideraria, outros compartilharam histórias semelhantes que fizeram a minha parecer leve em comparação. A solidariedade ajudou de algum jeito. Magnólia chegou parecendo nervosa. Ela sempre foi a mais estranha da família, mais genuína, menos preocupada com as aparências. Ela pediu uma bebida de café complicada e mexeu em um muffin enquanto fazia conversa fiada. Finalmente, respirou fundo. O que ela me contou a seguir confirmou tudo. Ela sabia sobre Alexandra e Dominique há meses. Ela os pegou juntos na casa de campo dos pais durante o fim de semana de família que eu perdi por causa de uma emergência de danos por água em um projeto. Ela confrontou Alexandra e jurou que era um erro único, mas não era. Alexandra tinha confiado nela, embriagada, após um jantar de família que eu também perdi. Contou todo o plano, ficar comigo até se tornar sócia, depois trocar por Dominique, levando metade dos meus bens como seu parachute dourado. Magnólia me contou isso porque não aguentava mais. Disse que sempre gostou de mim, achava que eu era bom para a irmã, mas não entendia porque a família nunca me deu uma chance justa. Eu a agradeci pela honestidade, tomando cuidado para não revelar que eu já sabia a maior parte disso. Pedi a ela para manter nossa conversa entre nós. Ela concordou, parecendo aliviada por se desfazer do peso. Quando foi embora, me deu um abraço e sussurrou que sentia muito. Foi a primeira conexão humana genuína que senti em dias. Na noite de quinta-feira, coloquei a próxima fase em movimento. Criei uma emergência de negócios falsa e liguei para Alexandra dizendo que precisávamos de todos à disposição para uma reunião de crise. No dia seguinte, coloquei os toques finais nos meus preparativos, organizei a sala de jantar com cópias impressas escondidas em uma pasta ao lado do meu prato. Carreguei todas as evidências em um tablet, capturas de tela, gravações, registros financeiros. Peguei a sobremesa favorita dela na confeitaria que ela tanto ama. No trabalho, verifiquei se tudo estava em ordem. Tive uma conversa franca com meu sócio, que estava compreensivelmente chocado, mas totalmente solidário. Fomos amigos desde o ensino médio e ele sabia o quanto os estudos de Alexandra me custaram, de várias maneiras. Quando cheguei em casa, Alexandra já estava lá, arrumando a mesa com nossos pratos bons. A simetria não passou despercebida. Outro jantar em família, o mesmo cenário, uma peça totalmente diferente prestes a ser encenada. Ela parecia nervosa, checando o celular constantemente. Quando perguntei se todos estavam confirmados para o jantar, ela concordou distraída, dizendo que os pais dela estavam trazendo vinho e que Thomas e sua esposa estariam lá também. Eu sugeri convidar a Magnólia também. Alexandra parecia surpresa, mas concordou, mandando uma mensagem para a irmã enquanto eu observava. O pessoal todo estaria lá. Perfeito.
Quando subi para tomar banho e me trocar, Alexandra me chamou perguntando sobre o problema com o cliente para que ela pudesse se preparar. Eu disse que explicaria tudo durante o jantar. Queria passar por isso uma última vez com todos presentes. Debaixo do chuveiro, ensaiava o que diria, como apresentaria as evidências, a ordem das revelações para o maior impacto. Era surreal, como se estivesse planejando uma apresentação para a reunião mais importante da minha vida. Me vesti com as roupas que Alexandra sempre disse que me faziam parecer mais profissional. Jeans escuros, camisa azul, sapatos de couro, em vez das botas de trabalho. O figurino para minha performance final como marido dedicado. Lá embaixo, eu podia ouvir ela no telefone, em tons baixos. Graças ao gravador na sala de estar, eu poderia revisar aquela conversa depois, se necessário, mas já sabia com quem ela estava falando. Já sabia o que ela estava dizendo. Deixei-a ter esse último momento de achar que tenho controle. Deixei-a tranquilizar Dominique de que tudo está indo conforme o planejado. Deixei-a acreditar, por essas últimas horas, que ela é a pessoa mais inteligente da sala. O interfone tocou. Alexandra se assustou, rapidamente terminando a ligação. Os pais dela chegaram primeiro, o pai trazendo uma garrafa de vinho cara, como prometido. Ele apertou minha mão com aquele aperto condescendente de sempre, já perguntando sobre a emergência dos negócios, com satisfação mal disfarçada na voz. Thomas e sua esposa chegaram em seguida, seguidos pela Magnólia, que não conseguia me olhar nos olhos. A turma toda estava lá, todos os jogadores em posição. Ao entrarmos na sala de jantar, Alexandra colocou a mão no meu braço, perguntando se eu estava bem. O tom preocupado da voz dela parecia tão genuíno que, por um segundo, quase duvidei de tudo. Quase me perguntei se eu havia construído uma teoria conspiratória elaborada a partir de coincidências e mal-entendidos. Então, o celular dela vibrou no bolso. Vi o nome de Dominique aparecer na tela antes que ela rapidamente o silenciasse. E qualquer último vestígio de dúvida evaporou. Sentei-me à cabeceira da mesa, com a pasta de evidências ao lado do meu prato. Alexandra sentou à minha direita, seu pai à minha esquerda. A simetria estava perfeita, como o jantar em que descobri a traição dela, mas agora eu era quem tinha segredos. Enquanto a mãe de Alexandra perguntava sobre as opções de vinho, percebi que Magnólia me observava com uma expressão estranha, metade curiosidade, metade receio. Ela sabia que algo estava por vir, só não sabia o que. Levantei-me, copo de vinho na mão, e todos ficaram em silêncio, esperando que eu explicasse a emergência dos negócios. Sorri para cada um deles, por último para Alexandra. Antes de chegarmos à razão pela qual convoquei essa reunião, disse, levantando o copo, gostaria de fazer um brinde à família, à lealdade e por finalmente vermos as coisas claramente. A confusão nos rostos deles foi só o começo. Eles não faziam ideia do que estava por vir. E nem Alexandra. Última atualização. Fiquei olhando meu celular pela última hora, assistindo a contagem de mensagens subir. 447 mensagens de texto de Alexandra em pouco mais de 3 dias, cada uma mais desesperada que a anterior. Há 2 semanas, fiz uma solicitação de linha de crédito com garantia da casa contra nossa casa, que está em seu nome principal, porque fiz o pagamento inicial com economias pré-casamento, a casa que reformei sozinha, aumentando quase $100 mil de valor. Eu ainda estava listado como signatário obrigatório, mas os documentos estavam tramitando no sistema. Mais uma semana e ela teria acesso a cerca de $200 mil em dinheiro, pelos quais eu seria parcialmente responsável pelo pagamento. O consultor parecia desconfortável quando expliquei que não autorizei isso. Após mostrar minha identidade e certidão de casamento, consegui cancelar a solicitação. Então, movi metade das nossas economias conjuntas para minha conta pessoal, exatamente o valor que eu havia contribuído. Pode parecer mesquinho, mas é bem menos do que ela planejava pegar. Quando cheguei em casa, fiz algo de que não me orgulho, mas tempos desesperados exigem ações desesperadas. Instalei pequenos dispositivos de gravação na nossa sala de estar e no quarto, completamente legais no nosso estado, já que a casa também é minha, mas definitivamente atravessando uma linha ética. Também configurei uma câmera no nosso escritório em casa, direcionada para a mesa dela. Depois, levei o cachorro para uma caminhada pelo bairro, como se nada estivesse errado. Acenei para os vizinhos, joguei a bola para o filho do Jenkins, peguei um pouco de cocô de cachorro com um saquinho plástico enquanto planejava casualmente o desmantelamento completo do meu casamento. Coisas normais de terça-feira. Naquela noite, durante o jantar, Alexandra parecia distraída, checando seu telefone o tempo todo. Quando perguntei sobre o dia dela, ela deu respostas vagas. Então, o telefone dela vibrou novamente, e eu vi o nome na tela: Dominique. Quem é Dominique? Perguntei, mantendo a voz casual enquanto pegava mais massa.
O garfo dela parou no meio do caminho até a boca por um segundo. Um novo cliente na empresa. Caso ri. Então ela virou o telefone com a tela para baixo na mesa. A leve hesitação dela me disse tudo. 7 anos com alguém e você começa a perceber essas coisas. Devem ser importantes se ele está te mandando mensagens durante o jantar. Eu disse, ainda o marido relaxado. Ela me deu um sorriso apertado. Você sabe como é, algumas pessoas não respeitam limites. A ironia quase me fez engasgar com o pão de alho. Depois do jantar, ela disse que precisava terminar algum trabalho e desapareceu para o escritório em casa. Eu limpei a cozinha, fazendo barulho suficiente para ela pensar que eu estava ocupado. Depois me movi silenciosamente para o corredor perto da porta do escritório, que ela deixou entreaberta. Eu podia ouvir a voz dela, baixa e íntima, não a voz de cliente, nem a voz de falar com a família, mas a voz de quem está no quarto. Não pode ligar sempre que quiser, não? Ele não desconfia de nada. Só seja paciente. Sim, eu também sinto sua falta. Cada palavra era um prego no caixão de qualquer sentimento que eu ainda tivesse por ela. A raiva que eu estava reprimindo ameaçou explodir. Eu queria atravessar aquela porta, confrontá-la, acabar com aquela farsa ali mesmo, mas isso teria estragado tudo. Então, eu fui embora, voltei para a cozinha, abri a torneira e fingi que estava lavando mais pratos enquanto planejava meus próximos passos. Aqui está a coisa sobre construção, o tempo importa. Derramar concreto muito cedo depois da chuva e ele não vai fixar direito. Apressar a estrutura e toda a construção fica comprometida. Essa vingança precisava de tempo para amadurecer corretamente. Na manhã de quarta-feira, deixei acidentalmente os papéis de divórcio que eu tinha impresso visíveis na minha mesa de cabeceira. Não preenchidos, apenas os formulários padrão do site do condado. Quando voltei do banho, eles estavam ligeiramente movidos. Ela olhou para eles, mas não disse nada. Eu também não. No trabalho, comecei silenciosamente a me preparar, pedindo favores a clientes que me deviam não por dinheiro, mas por informações. Descobri que Dominique não era só um cara qualquer. Ele era amigo próximo do Thomas, o irmão da Alexandra. Eles tinham ido à faculdade juntos. Ele vinha do mesmo tipo de dinheiro que a família dela. O tipo de cara que os pais dela sempre quiseram para ela. E aqui é onde fica interessante. Dominique esteve em vários eventos familiares que eu perdi ao longo dos anos porque estava trabalhando. Aniversários, uma viagem de esqui, até um cruzeiro que eu não pude ir porque estava terminando um grande projeto, o projeto que realmente estabeleceu meu negócio. Através de um conhecido em comum, descobri que Dominique e Alexandra tinham namorado brevemente na faculdade antes de nos conhecermos. As peças começaram a se encaixar. Isso não era só um caso. Era um plano a longo prazo. Enquanto cavava tudo isso, também criei uma planilha detalhada documentando cada centavo que eu gastei para apoiar a Alexandra durante a escola. Mensalidades, livros, aluguel, o laptop que comprei para ela de presente de formatura, o curso preparatório para o exame da OAB, os ternos para as entrevistas. As incontáveis corridas de Uber para casa depois das sessões de estudo até tarde da noite porque eu não queria que ela pegasse transporte público à noite. Total geral, $43.600, sem contar os juros que eu poderia ter ganho se tivesse investido esse dinheiro no meu negócio. Naquela noite, Alexandra iniciou o sexo pela primeira vez em meses. Eu quase ri do timing. Isso também fazia parte do plano dela? Me manter distraído e satisfeito enquanto ela organizava minha execução financeira? Eu continuei, fazendo o esperado, sentindo nada além de desapego enquanto ela fingia paixão. Depois, enquanto ela dormia, eu fiquei no escuro, olhando para o ventilador do teto, contando as rotações em vez de ovelhas. Um pensamento ficava se repetindo. Há quanto tempo nosso casamento era uma mentira? Sempre foi algo transacional para ela? Eu era apenas um degrau para ela? Na manhã de quinta-feira, trouxe meu café na reunião com a Magnólia. Cheguei cedo, conferi o Reddit no meu telefone enquanto esperava. O apoio de vocês, estranhos da internet, ainda estava chegando. Alguns sugeriam medidas extremas que eu nunca consideraria. Outros compartilharam histórias semelhantes, fazendo a minha parecer branda em comparação. A solidariedade ajudava de algum modo. Magnólia chegou parecendo nervosa. Sempre foi a estranha naquela família, mais genuína, menos preocupada com as aparências. Pediu uma bebida de café complicada e picava um muffin enquanto fazia conversas triviais. Finalmente, ela respirou fundo.
O que ela me contou em seguida confirmou tudo. Ela sabia sobre o Dominique e a Alexandra há meses. Ela os pegou juntos na casa de campo dos pais durante aquele fim de semana em que eu não fui por causa de um problema de danos causados pela água no local de trabalho. Ela confrontou a Alexandra, que jurou que tinha sido um erro único, mas não era. Alexandra havia confiado nela, bêbada, depois de um jantar de família que eu também perdi. Contou tudo, o plano de ficar comigo até se tornar sócia e depois fazer a transição para o Dominique com metade dos meus bens como seu paraquedas dourado. Magnolia estava me contando isso porque não aguentava mais. Disse que sempre gostou de mim, achava que eu era bom para a irmã, não entendia porque a família dela nunca me deu uma chance justa. Eu a agradeci pela honestidade, tomando cuidado para não revelar que eu já sabia a maior parte disso, e pedi para manter a conversa entre nós. Ela concordou, parecendo aliviada por desabafar. Ao sair, me abraçou e sussurrou que sentia muito. Foi a primeira conexão humana genuína que eu senti em dias. Na noite de quinta-feira, coloquei o próximo estágio em movimento. Criei uma falsa emergência de negócios e liguei para Alexandra, dizendo que precisava de todas as mãos no deck para uma reunião de crise na noite seguinte. Um grande cliente ameaçando desistir, um desastre financeiro em potencial. Precisava do apoio dela e dos conselhos da família dela. Ela hesitou, disse que tinha planos. Eu pressionei mais, deixei minha voz falhar um pouco, disse que estava com medo de perder tudo o que havíamos construído, joguei na culpa. Ela cedeu, concordou em fazer um jantar de emergência com a família na sexta-feira, disse que ligaria para os pais e para o Thomas. Perfeito. Na manhã de sexta-feira, finalizei meus preparativos, arrumei a sala de jantar com documentos impressos escondidos em uma pasta ao lado do meu lugar. Carreguei todas as evidências no tablet, capturas de tela, gravações, registros financeiros, tudo. Peguei a sobremesa favorita dela daquela padaria do outro lado da cidade que ela tanto ama. No trabalho, garanti que tudo estivesse em ordem. Tive uma conversa franca com meu sócio, que ficou compreensivelmente chocado, mas totalmente apoiador. Fomos amigos desde o ensino médio, ele sabia o quanto o curso da Alexandra me custou de várias formas. Quando cheguei em casa, Alexandra já estava lá, arrumando a mesa com nossos pratos bons. A simetria não passou despercebida. Outro jantar de família, o mesmo cenário, mas agora totalmente diferente, prestes a acontecer. Ela parecia nervosa, checando o telefone o tempo todo. Quando perguntei se todo mundo estava confirmado para o jantar, ela acenou distraída, dizendo que os pais dela trariam o vinho e que o Thomas e a esposa também estariam lá. Eu sugeri convidar a Magnolia também. Alexandra parecia surpresa, mas concordou, mandando uma mensagem para a irmã enquanto eu observava. O grupo todo estava lá, perfeito. Quando subi para tomar banho e me trocar, Alexandra me chamou perguntando sobre o problema do cliente para que ela pudesse preparar suas ideias. Eu disse que explicaria tudo durante o jantar, queria passar por tudo uma vez com todos presentes. Sob o chuveiro, ensaiei o que diria, como apresentaria as evidências, a ordem das revelações para o impacto máximo. Era surreal, como planejar uma apresentação para o cliente mais importante de todos os tempos. Me vesti com as roupas que Alexandra sempre dizia que me faziam parecer mais profissional. Jeans escuros, camisa azul de botão, sapatos de couro em vez das botas de trabalho, o figurino para minha última apresentação como marido dedicado. Lá embaixo, eu podia ouvi-la no telefone em tons baixos, graças ao gravador na sala de estar. Eu teria essa conversa mais tarde, se necessário, mas já sabia com quem ela estava falando. Já sabia o que ela estava dizendo. Deixe-a ter esse último momento achando que está no controle. Deixe-a tranquilizar o Dominique de que tudo estava indo de acordo com o plano. Deixe-a acreditar, por essas últimas horas, que ela é a pessoa mais inteligente na sala. A campainha tocou. Alexandra se levantou rapidamente, desligando a ligação. Seus pais chegaram primeiro, com seu pai trazendo a garrafa de vinho cara como prometido. Ele me apertou a mão com aquele aperto condescendente, já perguntando sobre a emergência de negócios, com satisfação mal disfarçada na voz. O Thomas e a esposa chegaram a seguir, e logo depois a Magnolia, que não conseguia me olhar nos olhos. O grupo todo estava lá, todos os jogadores em posição. Enquanto nos dirigíamos para a sala de jantar, Alexandra colocou a mão no meu braço, perguntando se eu estava bem. A preocupação na voz dela soava tão genuína que, por um segundo, quase duvidei de tudo. Quase me perguntei se eu tinha construído uma teoria conspiratória elaborada a partir de coincidências e mal-entendidos. Então, o telefone dela vibrou no bolso, e eu vi o nome do Dominique piscando na tela antes que ela rapidamente o silenciasse. E qualquer última dúvida evaporou, eu me sentei à cabeceira da mesa, a pasta de evidências ao lado do meu prato.
Alexandra se sentou à minha direita, e o pai dela à minha esquerda. A simetria estava perfeita, como o jantar em que descobri sua traição, mas agora eu era quem tinha segredos. Enquanto a mãe de Alexandra perguntava sobre a opção de vinho, eu percebi que a Magnólia me observava com uma expressão estranha, metade curiosidade, metade medo. Ela sabia que algo estava para acontecer, mas não sabia o que. Eu me levantei, com a taça de vinho na mão, e todos caíram em silêncio, esperando que eu explicasse a emergência de negócios. Eu sorri para cada um deles, por último para Alexandra. Antes de chegarmos ao motivo de eu ter chamado essa reunião, eu disse, levantando minha taça, gostaria de propor um brinde à família, à lealdade e a finalmente ver as coisas com clareza. A confusão nos rostos deles foi só o começo. Eles não tinham ideia do que estava por vir. E nem a Alexandra. Atualização final. Eu fiquei olhando meu telefone na última hora, assistindo a contagem de mensagens subir. 447 mensagens da Alexandra em menos de 3 dias. Cada uma mais desesperada que a anterior. Eu prometi contar o que aconteceu naquele jantar, e foi selvagem. Eu só levantei minha taça e fiz aquele brinde à família, à lealdade e a finalmente ver as coisas com clareza. A confusão nos rostos de todos foi impagável. Eu me sentei calmamente e tomei um gole do caro vinho de Elijah. Então, sobre essa emergência de negócios que mencionei.